Oi pessoal, vamos ver aqui os tipos mais comuns de equipamentos para acesso sem fio, né? Acesso com Wi-Fi. Então nesse documento a gente vai ver os tipos de equipamentos, como é que são as suas conexões e as principais formas de conectar uma área à internet, seja residencial ou pequena empresa, né? As tecnologias atuais que temos, né, para fazer essa conexão sem fio. Então, esse documento é uma coletânea de vários outros documentos que foram juntados para que a gente consiga ter uma noção, né, boa das conexões, né, e os equipamentos que são necessários para que a gente tenha uma rede sem fio. Então, o primeiro ponto é um ponto de acesso, né, o access point. É o dispositivo que cria o sinal sem fio, né, para uma network, e ele leva esse sinal aos dispositivos que são ligados à rede, um sinal sem fio. Tá? Então esse dispositivo é conectado à rede, né, a um roteador, switch, hub, alguma coisa, né, e ele é responsável pela transmissão sem fio aos dispositivos que estão próximos. Né? Ele pode ter várias funções dentro dele, né, gerenciar a rede, né, tudo tal ou não. Então tem o ponto de acesso ligado aí a desktop, notebook, celulares. Lembrando também que os consoles de videogame e as TVs smart também são dispositivos que se conectam à rede sem fio. Então a gente imagina que o nosso rede sem fio está lá com só 3 computadores, na verdade ele está com 6 ou 7, porque tem que contar também os celulares, os consoles e as smart TVs. Tá? Então esse é o ponto de acesso, o access point. Já o modem é o dispositivo responsável pela comunicação com o exterior. Né? Esse exterior pode ser um provedor de internet ou uma rede externa da outra filial, né, que esteja em outra filial da organização. Né? Estou ligando com a rede que está lá em outra filial, em outra cidade, outro bairro. Então ele faz a conexão física com a rede externa. Essa conexão pode ser uma ADSL, né, por meio de fio telefônico, né, cabo metálico, né, seria o cabo de TV, né, fibra ótica ou outro tipo de conexão, né, rádio também. Então a conexão é repassada normalmente por um cabo para o aparelho de Wi-Fi, para o ponto de acesso. Então temos aqui a figura, né, com o modem se comunicando com o exterior, né, e ele comunicando, né, provendo acesso a essa rede externa para o ponto de acesso, e o ponto de acesso provendo acesso aos dispositivos por ele conectados sem fio. Existem alguns aparelhos que podem ser modem e ponto de acesso ao mesmo tempo. Né? Hoje é relativamente comum o aparelho exercer esses dois papéis aí. Né? Ele receber, né, se comunicar com o mundo exterior, e ele também possui antenas e fazer a comunicação com os dispositivos sem fio. Né? Inclusive, esse aparelho também pode ter algumas conexões de internet, o RJ45 atrás, também para prover comunicação sem fio para os aparelhos. Né? Não só sem fio, mas por meio de umas 4 ou 3 saídas, ele provê uma comunicação sem fio, dependendo da necessidade, pode ser interessante. Tá? Então, a gente vai ver detalhes desses aparelhos, às vezes detalhes são comuns, tanto no modem quanto no ponto de acesso. Então, né, quando a gente analisa esses equipamentos, a gente deve considerar as seguintes características, né, para a gente avaliar se vale a pena comprar. Né? Número de portas LAN. Né? Então, essas portas oferecem acesso à rede pelo cabo Ethernet, né? Conexão RJ45. Né? Estamos aqui na página 3. Né? Normalmente, os aparelhos domésticos eles possuem no mínimo 4 portas LAN. Eles não são switches. Né? Um switch pode ter até 64, 128 portas. Então, esses aparelhos menores vêm com pelo menos 4 portas LAN que dá para atender bem, né, uma pequena empresa ou uma residência.
Outro ponto que a gente tem que avaliar são as antenas. Alguns modelos vêm com antenas internas, né? Não têm bom desempenho, um bom alcance, né? Outros vêm com uma ou mais antenas, né? Uma ou duas antenas, né? Fala-se, né, que o melhor é o maior número de antenas possível, né? Outro detalhe é o tamanho da antena, né? A gente mede a capacidade de transmissão da antena em dBs. Então, uma antena de 2 dBs, eu tenho uma antena de 4 dBs que transmite mais. Tem antenas maiores, de 9 dBs, aí, dependendo, né, pode ser interessante haver a troca, caso o aparelho tenha aquele conexão, o conector SNA, que é o conector para antena. Se ele tivesse a rosquinha, uma rosquinha dourada, né, dá para se trocar a antena, né? Ou seja, no caso do aparelho possuir antenas removíveis, é interessante aí. Outro ponto é que existe um cabo SNA que eu posso posicionar a antena em um local melhor, ou seja, eu posso ter o roteador por algum motivo em um ponto que não seja bom para distribuição e por meio de um cabo eu posicionar em um local mais favorável à sua antena. Então, isso é também uma proposta de solução interessante aí para os problemas de transmissão. Um ponto que tem que ser analisado é o suporte ao protocolo 82.11n, que significa que o aparelho pode transmitir em 5G. Né? São aparelhos mais potentes que operam tanto em 2.4G ou 5G. Tá? Então pode ser interessante, né? Você tem um aparelho dual band, como chamam, né? Que você tenha mais frequências, mais canais de transmissão, né? Se você tiver muitos aparelhos ou necessidade de uma velocidade maior. O suporte apenas a protocolo 802.11g, que é o 2.4 GHz, é o mais popular, que atende bem, né, em termos de velocidade de alcance uma residência. A não ser que você tenha algum usuário, né, que exija uma velocidade muito grande de banda, né, de usuário de jogos e tudo, aí você tem que analisar que um aparelho que seja dual band, que tenha suporte ao protocolo 802.11n. Outro detalhe interessante, né, que a gente tem que ter é o firewall. Então, alguns aparelhos já vêm com firewall já pré-instalado. Existem dois tipos de firewall. Tem o NAT, que bloqueia todas as conexões que não são iniciadas pelos dispositivos locais, ou seja, uma conexão que vem de fora, que não foi solicitada pelo dispositivo local, é bloqueada. É uma forma de bloqueio simples, mas relativamente eficiente contra ataques de DDoS e outros tipos de ataques. Já o Firewall SPI, Stateful Package Inspection, ele verifica o conteúdo de todos os pacotes que estão sendo recebidos na rede, né, e verifica se é coerente em termos de IP, número de sequência e tudo, e descarta o que for estranho. Então ele faz uma verificação mais cuidadosa aí. Ambos os firewalls para uso doméstico funcionam bem e atendem bem às necessidades de proteção. Outro ponto que tem que ser analisado para o ponto de acesso, o roteador, é o limite de usuários conectados simultaneamente. Então a gente tem que considerar não só os computadores, mas smartphones, consoles, smart TVs, tudo que é conectado à internet, para a gente verificar se a gente chega aí, ultrapassa o limite, né, de 8 ou 16 ou 32 usuários. Aí. Então isso é uma coisa que tem que ser verificada. Outro ponto do roteador, ponto de acesso, é ele suporte a múltiplas redes, múltiplos SSID, Service Set Identifier. Ou seja, eu posso ter duas redes ou três redes no meu único aparelho e eu posso criar uma rede convidada, onde eu dou uma password para uma visita e tudo, e a pessoa pode usar, né? De repente até limito a banda, a pessoa pode utilizar aquela rede, mas não vai conseguir dar download em um filme nem nada, ou seja, não vai impactar o uso da rede, né, principal. Né? Isso é muito utilizado nos cibercafés, nos pequenos, né, comércios que oferecem um Wi-Fi gratuito para
seus clientes. Então, vamos ver as conexões de botões comuns no equipamento de Wi-Fi, né? A gente está vendo aqui na parte traseira, né? Primeiro ponto é o Power, né? Liga e desliga o equipamento. Pode parecer bobo a gente falar nisso, mas é um botão que você aperta, ele fica contraído ou fica, né, mais para fora. Tá? E às vezes a gente se confunde, né? O power está apertado ou não, né? Está reclamando da conexão. Quando você vai ver, o power está desapertado, o botão está um pouquinho mais para fora, então o aparelho está desligado. Um outro botão interessante é o WPS, que é o Wi-Fi Protected Setup, que ele abre as conexões por um período determinado para qualquer aparelho que tente se conectar sem solicitar a senha. Tá? Então é uma forma de você conectar, né? Aceitar as conexões aí, né? Sem exigir o uso de senha, uma conexão temporária a um aparelho lá de uma visita. O problema é que você não sabe quem está se conectando, né? Isso pode ser a visita, mas pode ser alguém, um vizinho, alguma coisa também vai conseguir se conectar ao seu aparelho. Tá? Então, né, o ideal é que você tenha aí ou dê a senha ou você tenha um aparelho que tenha aí mais que uma rede, né, para isso. O botão Reset é um botãozinho que você precisa de um palito, ou um cotonete, ou um lápis para apertar. Ele apaga tudo e reinicia as configurações originais de fábrica do roteador. De repente você esqueceu a senha, não sabe, comprou o roteador usado, etc. Você faz o reset nele e vai para as configurações originais de fábrica. Né? Ou às vezes ele está apresentando um problema repetido, de repente você coloca as configurações, reconfigura tudo nele e tudo volta a ser ao normal. Vale lembrar que existe, né, não nesse documento, mas no próximo, você pode pegar, configurar o roteador e salvar as configurações do seu roteador em um arquivo, né, no computador que está conectado a ele. Então você pode dar um reset e recolocar as configurações no roteador por meio do utilitário de navegação que o roteador oferece. Tá? Não precisa de repente colocar tudo manualmente. Outro ponto é o DC, a entrada de energia, né? Que é onde o roteador recebe energia para funcionar. Normalmente é 9 volts ou 12 volts. Sempre deve verificar a voltagem da fonte de alimentação antes de utilizar o aparelho. Outro detalhe é que eu já tive problemas na fonte de alimentação quando verifiquei ela só conseguia fornecer, em vez de 9 volts, 7 volts. E o aparelho estava apresentando problemas aí de alcance, cair a internet. Foi resolvido com a troca da fonte, uma fonte nova com fornecer 9 volts, aí o aparelho voltou a funcionar corretamente. Alguns aparelhos possuem, estou na página 6, alguns aparelhos possuem uma entrada USB. Tem a vantagem de, se você colocar ali um pendrive ou um HD, essa mídia vai ser compartilhada pelos dispositivos que estão utilizando a rede. Se você conectar também uma impressora, também você vai ter uma impressora na rede que os aparelhos conectados à rede vão poder imprimir. Isso gera mais funcionalidade. Nem todos os roteadores têm essa porta USB, mas você pode levar em consideração quando for comprar um aparelho. Aqui, como já falado anteriormente, as portas LAN, né, normalmente são 4. Né? A porta LAN, Local Area Network, são conexões para cabos Ethernet que você consegue conectar via cabo a dispositivos. Né? Ou outros roteadores, outros pontos de acesso para levar o sinal a algum outro ponto da sala, caso você tenha problemas de transmissão, ou sua casa ser muito grande. A porta WAN, que é uma porta também RJ45, é utilizada para conexões a longa distância, ou seja, para esse aparelho acessar uma rede externa. Nesse caso aí, se você apertou o WAN do seu ponto de acesso, você se conecta ao roteador, a uma porta LAN do roteador que está conectado com o exterior. Né? E o seu ponto de acesso enxerga como exterior a internet oferecida pelo roteador. A porta ADSL, né, que é o RJ11, que é um plug de telefone normal, né, que a sigla é Asymmetric Digital Subscriber Line, né, é uma linha digital assimétrica para assinante, é uma tecnologia de telefone
que tem uma taxa de download e upload diferente. Então, o download normalmente é mais rápido e o upload é mais lento. Né? Então, é um padrão relativamente antigo, que foi muito popular, né? Que você usava a sua linha telefônica para se conectar à internet. A porta PON, Passive Optical Network, é uma porta para o sinal óptico vindo da fibra óptica. Tá? Então, ela pode ser verde ou azul e precisa de um conector óptico APC, um conector compridinho, que tem que ter muito cuidado com ele, tá? Que a conexão, o encaixe é muito sensível a dobras, pode dar problemas na conexão, né, pela fibra óptica. Tá? Então, a porta PON é um aparelho que consegue se conectar com o exterior por meio da fibra óptica. Existe a porta fone, que também é um RJ11 de telefone, só que a saída para o telefone, quando alguns provedores oferecem serviço de telefone, o modem tem uma porta fone, né, que você pode colocar um telefone comum para falar. E, por fim, o cabo coaxial, quando eu tenho uma internet via cabo, né, dessa cabo de TV, pela cabo da provedora de TV, internet a cabo. Alguns detalhes das luzes dos equipamentos em rede, né? Fala-se, né, é o loss, que é o loss of signal, quando existe esse LED, quando o provedor, né, o modem avisa que ele está conseguindo se conectar para fora. Tá? De forma semelhante à luz intermitente do ADSL, né, estiver piscando ou estiver vermelho, né, ela está dizendo que não está conseguindo se conectar com o exterior. Né? Se estiver funcionando corretamente, é uma luz verde. Né? Se estiver apagada, né, ou piscando vermelho, você tem problemas com a conexão externa, ou um problema de cabo, ou teve algum problema no provedor. Né? Existe também um LED chamado WAN, né, que é o Wired Network, né, que é avisando que não há conexão à internet. Fica laranja, fica vermelho, né, é outro símbolo para o mesmo funcionamento dos dois anteriores. Existe o LED do USB, que ele acende quando está sendo acessada a porta USB, ou seja, a impressora está imprimindo ou a unidade de armazenamento está sendo acessada por algum dispositivo da rede. O LED de Power, né, que informa que o equipamento está conectado, está alimentado. Né? Se estiver apagado, você tem algum problema de energia, né? Ou a fonte está queimada, né? Ou um problema no socket. Né? Isso também pode ser verificado caso você haja problemas aí na sua conexão. Tem o LED CISP em alguns aparelhos que você estiver configurando o sistema, né? Por meio do utilitário conectado lá, ele acende esse LED CIS. E WLAN ou Wi-Fi, que indica, né, que o Wi-Fi, a rede sem fio, está funcionando normalmente, né, piscando, de preferência verde. Os LEDs LAN de 1 a 4 informam que o uso das conexões de cabo Ethernet que ficam na traseira do aparelho. Então, se tem dados fluindo, eles ficam piscando lá, normalmente verde. Né? Se não piscar, você tentar conectar e der problema e não estiver acendendo, é algum problema no cabo, ou na conexão, ou no plug. O LED WPS, ou seja, você apertou o botão de WPS e ele fica piscando, né, aceitando conexões, solicitações de conexão sem senha. Né? Daqui a pouco ele apaga quando o limite de tempo lá de 30 segundos a 5 minutos chegar, né, para conexões. Alguns aparelhos têm o LED USDS, que significa, né, o DS está recebendo dados do provedor e o US está enviando dados ao provedor de acesso externo. Né? Tipo de conexões mais... Né? Agora vamos ver os tipos de conexões mais comuns com os provedores de internet. Né? Internet por telefone fixo já foi muito popular. Né? Uso padrão ADSL, que os dados vão no par no próprio telefone. Né? Então eu tenho
o fio de telefone, ele venha para cá, né, vem da operadora, ele passa por um filtro que vai para o seu telefone, às vezes o aparelho filtra, às vezes esse filtro é um filtro ADSL que separa a frequência do telefone e a frequência de internet, que vai para um modem ADSL, né, alimentado por energia elétrica, e ele provê a rede ou internet para um ponto de acesso sem fio. Tá bom? Então, vai lembrar que eu posso necessitar, eu não posso ligar o linha telefônica direto aqui, que eu vou atrapalhar a internet. Eu tenho que ter um filtro ADSL. A não ser que o modem possua o plug fone. Então, ele tem um filtro ADSL interno, né, e funciona sem, né, ele separa as frequências de voz e de internet sem problema. Se não tiver, você compra esse filtro que é barato. Tá? Então, né, já foi muito popular e tem suas limitações de velocidade máxima. A internet via cabo, cabo coaxial, cabo de TV, né, então ela foi uma internet mais rápida, né, só que ela em parte era fibra ótica, e quando ele entrava, né, quando chegava em alguns centros de distribuições, que ela era colocada em um cabo coaxial, né? Então ia para o cabo coaxial para vários assinantes ao mesmo tempo. E esse é o ponto aí de gargalo dessa internet. Tá? Então é um modem, vem o cabo coaxial do poste, que é separado do sinal, né? Que vai também pela mesma forma, um cabo Ethernet leva para um ponto de acesso. Qual é o problema dessa internet? Né? Aqui, ó, certificado modem cabo coaxial. Tá? Ela chegava até 100 megabits por segundo, mas o problema é que só um usuário conseguia escrever no cabo que vinha aqui na rua ao mesmo tempo. Então o cabo suportava alta velocidade, mas como o cabo era compartilhado entre vários assinantes dessa televisão, os equipamentos, né, os equipamentos faziam as conexões esperarem o cabo ficar livre para poder enviar ou receber informação. Então isso gerava uma variação de velocidade, né? Chegava a atingir 100 megabits por segundo, mas algumas vezes não dava nem meio, né? Quando tinha muita gente utilizando ao mesmo tempo. Essa inconstância, né, de velocidade gerou problemas à medida que cresceu o número de usuários dessa internet. A internet via as ondas de rádio, né, foi muito popular, e ainda é muito popular nas áreas mais remotas, né? Você tem que ter uma antena em casa, um aparelho especial, né, para gerenciar o sinal e mandar o sinal para o ponto de acesso. Então, né, ela chega por ondas de rádio e existe até um padrão WiMAX, né, que regula, né, essas transmissões sem fio. A grande vantagem é que você pode ter locais remotos providos de internet, né, uma internet até bastante rápida. Qual é a desvantagem dela? É sensível ao meio. Se o tempo ficar nublado, se estiver chovendo, você tem uma queda na sua velocidade ou até perde o sinal, dependendo da chuva. Então você também tem uma certa inconstância aí, mas ela tem grandes vantagens, né, da velocidade ser constante. Bem, o último modelo é a internet da fibra ótica. Né? A conexão por fibra ótica é bem mais rápida, né? O fio não tem quase interferência, né? Então você consegue ter uma velocidade alta com muito pouca interferência de sinal. Então, para isso, precisa ter um modem com a entrada da fibra ótica, ela vem pelo poste. Né? Tem que ter essa porta POI aqui, conector de internet. Né? E ela consegue ter uma velocidade alta só observando aí que o cabo de fibra ótica não pode fazer curvas de 90 graus, não pode ser dobrado, né? Que aí você perde a conexão, né? Que é uma luz. Né?
Então ele tem que fazer curvas suaves. Tá? Não pode, e ele não pode receber também emendas. Tá? Então, se você tiver um problema rompendo o cabo, você tem que passar o cabo todo de novo do poste até a sua casa. Então, já tive que enfrentar isso. Tá? Mas você tem uma internet bastante estável e de fibra ótica. Aí. Então, chegamos ao fim, nós vimos os principais tipos de instalação e equipamentos, né, que a gente tem para as conexões de instalação sem fio. Tá bom, gente? Muito obrigado. E próximo documento a gente vai ver mais detalhes de como configurar esses equipamentos.